Olá, boa noite pessoal, sou Ney Ribeiro. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como criar no seu projeto aí do Proteus, né, uma malha de aterramento, ok? Bom, para começar aqui, pressupondo que você já tem aí o seu projeto criado, a sua PCB layout aí já concluída, e você gostaria de criar uma malha de aterramento, o ponto importante é o seguinte: a sua placa tem que estar com o GND identificado. Como é que você faz para ficar com o GND identificado? Ou seja, quando você der um zoom aqui, ó, todo o GND vai estar na trilha, está descrito aqui, ó, GND. Você só consegue isso se na net do esquemático ela tiver conexão com o GND. Se quando você fez aí o seu esquemático ela não tiver um GND conectado aí ao negativo do seu circuito, lá no seu PCB layout a sua trilha do GND nunca vai estar identificada como GND. E aí vai ser praticamente impossível você criar uma malha de aterramento, já que a malha de aterramento normalmente é conectada ao terra, ok? Ao GND aqui, ó. Bom, então o primeiro ponto para você criar sua malha de aterramento, e o mais importante de todos, é que o GND da sua placa esteja identificado, ok? Se ele não tiver, lá no seu esquemático você vai colocar um terminal GND conectado aí ao negativo do seu circuito, ok? Então você colocou ele aí, coloca ele aí, pode colocar quanto você quiser aí, não tem problema nenhum, tá? Importante você colocar um terminal GND no negativo. Colocou, aí o seu GND na sua placa vai ficar identificado, ok? Começando então a etapa de criação de uma malha de aterramento. A sua placa está aí já praticamente concluída, você quer colocar uma malha nela. A malha se encontra aqui, ó, na opção Tools, Power Plane Generator, ok? Então nós temos aqui a caixa de diálogo de criação de malha. O primeiro ponto para criar uma malha de aterramento é escolher qual é a net onde vai estar conectada a sua malha de aterramento. Tá? Então a net que a gente vai escolher é exatamente o terra, o GND, ok? Então é essa que a gente vai escolher, ok? A layer é a camada onde vai ser criada a malha de aterramento. Então de repente, se a gente estivesse criando aí uma placa dupla face, eu poderia escolher a top copper, por exemplo, para criar a malha de aterramento na camada superior da placa. Mas no nosso caso aqui eu vou escolher a bottom copper, que é a parte de baixo, pressupondo que a gente está criando aí uma placa single layer, né? Face simples. Aqui essa opção boundary, ela quer dizer o seguinte: qual vai ser a espessura da borda da malha de aterramento que será criada, ok? Normalmente eu deixo ela default aqui, ó, tá? Pelo menos para criar o plano de aterramento, a malha de aterramento. Depois que ela tiver criada, a gente pode fazer algumas edições na malha, ok? E essa edge clearance, ela significa a folga que a malha de aterramento vai ter, seja das trilhas ou das ilhas, ok? Então também para criar a malha de aterramento eu deixo ela do jeito que ela está aqui, ok? Então dessa forma feito, escolhi aqui o GND na net, né? GND para criar a malha conectada ao terra, criar a malha na bottom copper, ok? Com a folga de 25 centésimos de polegada. E aí a gente vai dar um ok. Então eu já tenho aqui uma malha de aterramento criada. Para poder facilitar as coisas e não confundir a nossa cabeça, vamos aqui na opção de visibilidade de layers e vamos desativar a top silk para nossa malha de aterramento ficar limpinha aí, ok? E vamos trabalhar com ela dessa forma por enquanto. Bom, temos aqui a malha de aterramento. Aqui, ó,
levando o mouse em cima dela aqui e clicando com o botão direito em Edit Properties, eu tenho a caixa de diálogo que vai... Deixa eu levar ela um pouquinho mais para a lateral aqui. Aí. E agora eu vou criar novamente. Pronto. Eu tenho uma caixa de diálogo aqui, que são as opções de edição da minha malha de aterramento. Então eu vou começar a explicar para vocês aqui a respeito das opções de edição da malha de aterramento. Bom, a minha malha está conectada ao GND, ok? A minha malha ela está situada na bottom copper, que seria a face inferior da placa, né, a parte de baixo. Aqui eu tenho uma opção que é a malha normal. Quando você clicar normal, ela fica azul clara. Então suponhamos que eu confirme aqui, ó, a malha está da mesma cor da trilha praticamente. Eu posso escolher ela. Deixa eu puxar aqui. Eu posso escolher ela escurecida, tá? Agora ela ficou bem escurecida. Agora ela está bem diferente das trilhas. As trilhas estão mais claras e a malha está escura. Ok? Ou eu posso ainda escolher customizada e escolher a cor que eu quero. Só para você ter uma noção. Ok? Então nesse caso, eu vou deixar a malha normal, tá? Não vou enfeitar o pavão não, vou deixar a malha normal, ok? Aqui eu tenho a opção de borda. A opção de borda, ela trabalha em conjunto com a opção de alívio, relief aqui, ó. Então quer dizer o seguinte, na verdade é o contrário, desculpa. A opção de alívio trabalha em contrário, trabalha em conjunto com a opção de borda. Então, por exemplo, se o que vem ser a borda? A borda é essa partezinha branca que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa fininha aqui, ó. Essa partezinha que faz o contorno da malha de aterramento. A borda, ela pode, por exemplo, ser engrossada aqui, ó. Ela tá default e eu posso começar a engrossar ela aqui, ó. Vamos colocar T15. Percebe que ela ficou mais grossa? Novamente. Vamos colocar, por exemplo, T25. E confirmar. Ela ficou mais grossa ainda. Então agora é questão de ir fazendo aí as configurações para sua malha de aterramento ficar da maneira como você quer, ok? Então eu costumo trabalhar com essa bondar aqui em T15, tá? E aí aqui em Relief, só para você ter uma ideia do que eu falei trabalhar em conjunto, é o seguinte: esse Relief é o alívio. O que vem ser o alívio? São essas pequenas marquinhas que conectam a malha de aterramento à ilha, propriamente dito, ok? Então, olha, você percebe que a boundary, que é a borda, ela está bem grossa. E a relief, que é o alívio, ele está fininho. Então a gente tem que trabalhar com eles mais ou menos no mesmo valor para ela ficar conectando a malha de aterramento à ilha com a mesma espessura aqui, ó. Porque o que pode acontecer, por exemplo? Você está dimensionando a sua placa para uma determinada corrente. Se você conectar a ilha somente com esses terminais aqui, com essas ligações aqui fininhas, a corrente que vai passar por esse pedacinho aqui é a mesma que vai estar circulando na malha inteira. Então quer dizer que você vai estar forçando esse pedacinho. O ideal é a gente então configurar o alívio com a mesma espessura da borda, ok? Então no caso eu coloquei aqui a borda em T15, eu vou colocar o alívio também em T15 e vamos confirmar. Ok? Agora ele deu aquela engrossadinha, ó. Tá, o alívio tá da mesma espessura que a borda, ok? Se você quiser engrossar mais, então você coloca lá sua borda, por exemplo, T20 e o alívio T20 também. Aí eles engrossaram juntos, ó, por igual. Percebe que anteriormente tinha um tracinho aqui, agora já não tem mais. Por que que não tem? Porque tem uma outra opção, que é a opção de clearance. O que vem ser clearance? Clearance é a folga. Qual será a distância da minha malha de aterramento, seja das trilhas ou das ilhas, tá? Nesse caso aqui ela está com 15 centésimos de polegada. Então a gente vai colocar, por exemplo, 25.
A hora que a gente confirmar, você observa aí que a folga vai aumentar. Tá vendo? A folga aumentou, seja da ilha como das trilhas, ok? O que a gente percebe agora com a nossa placa? A gente percebe o seguinte, que todo o GND, ó, como vocês podem perceber, todo o GND está conectado aí à malha de aterramento, ok? E ela está circulando a placa toda, ok? Porém, ó, todo esse meio aqui, que não é conectado ao GND, está vazio, ok? E não fica muito bacana você confeccionar a sua placa desse jeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai preencher esses meios aqui. De que forma? Novamente a gente vai lá em... seleciona aqui a malha de aterramento, clica em Edit Properties, ok? E aí a gente vai vir aqui na opção Allow Nesting, ok? E vamos confirmar. Aqui ela só pegou esses dois pedacinhos. Novamente, a gente faz a confirmação aqui, ó. E desmarca essa opção Suppress Islands para ela suprimir as ilhas aqui, ó. Ok? Agora ela encheu tudo. Por quê? Isso daqui, ó, é considerado ilhas dentro de um plano de aterramento. Por quê? Porque elas não estão conectadas a nada. Compreende? Então, quando você deixa a opção Suppress Islands marcada, ela vai suprimir todas as ilhas, ok? Nesse caso a gente desmarca então que ela preenche todos os espaços vazios aqui, respeitando a folga de 25 centésimos de polegada. Por isso que ela não colocou um pedacinho de ilha nesse pedaço aqui e nesse pedaço, porque ela tem que respeitar essa folga mínima aqui, ó. Se eu tivesse um pedacinho de borda aqui, ela ia infringir essa regra aqui, ok? E aí a gente confirma. Bom, nós temos praticamente uma malha de aterramento formada aqui. Agora o que está estranho aqui ainda? O que está estranho aqui é o seguinte. Quando você for exportar para o PDF para gerar o seu fotolito, ela vai aparecer a net do GND aqui, ó. Percebe? Só que, como você já fez o plano de aterramento conectado ao GND, essa malha de aterramento agora já não faz falta para você mais. Porque o plano de aterramento conecta todos os terminais ligados ao GND. Então você pode simplesmente chegar aqui e deletar. Você pode ir deletando todo o GND, que isso não vai causar um erro na sua PCB Layout. Ok? Tem mais um aqui, ó. Pronto. Nós fizemos aqui uma malha de aterramento, que está bem bacaninha, ok? Se de alguma forma você quiser continuar editando ela, aumentando folga ou fazendo o que você achar necessário aí, ok? Você pode continuar editando aí, sempre da mesma forma, em Edit Properties, e aí você vai mexendo nas configurações aqui até encontrar uma que lhe atenda perfeitamente, ok? Na minha visão, essa malha aqui tá perfeita, tá bacana, tá? Ela tem aqui uns terminais aqui de conexão às ilhas do GND numa espessura bacana, legal, tá? Tem pontos que ela conecta 2 vezes, tem ponto que conecta 3 vezes, ok? Tá aí, ó, 2 vezes. No mínimo 2 vezes ela está conectando aqui, em alguns pontos ela chega a conectar até 3 vezes na ilha que está conectada ao GND, ok? Então, na minha opinião, tá boa, tá bacana desse jeito, tá? Se você chegou até esse ponto aqui, aí tá fácil. É só seguir aquele procedimento para gerar o fotolito. Qual seria? Você vem aqui em Output, Export Graphics, Export Adobe PDF File, ok? Nesse caso aqui, nós vamos desmarcar a Top Copper e a Top Silk, deixar marcado somente a Bottom Copper. Como eu estou criando um fotolito para imprimir lá na transparência, para fazer aqui, confeccionar sua placa por foto revelação, então eu deixo essa opção Invert Colors marcada, tá? Para ela ficar
preto aonde é isso aqui, ou melhor, ela vai ficar branco aqui para poder passar a tinta, passar a luz para poder curar. E aonde está esses espacinhos aqui, ela vai ficar preto, para não passar a tinta e eu conseguir tirar essa tinta na hora de fazer a revelação na barrilha, ok? Aqui eu coloco, eu deixo a opção Mirror acionada, porque para ela imprimir do lado correto na transparência, e quando eu colocar lá quando eu colocar ela na placa, a tinta da transparência não vai ficar em contato com a tinta da placa, tá? O lado liso da transparência, aquele que não tem tinta, é o que vai ficar em contato com a tinta fotossensível. Dessa forma ela não gruda na tinta e você consegue usar uma transparência em mais de uma vez. Você não põe em risco a integridade da transparência, ok? Chegou nesse ponto aqui, é só você escolher onde é que você vai salvar. Vou salvar aqui versão 4, que esse arquivo aqui eu já salvei ele numa porção de formas diferentes, né? Salvar aqui, ó, microfone condensador estéreo versão 4, ok? Salvar, e ele vai me mostrar aqui então, logo em seguida, como é que vai ficar o meu arquivo. Tá aqui, ó, tá bacaninha, tá? Tá aqui o meu arquivo, exatamente isso que eu quero. Cheguei nesse ponto, mesmo esqueminha, para gerar fotolito. Janela, modo tela cheia. Chegou aqui, eu dou um print screen, ok? ESC para sair dessa tela. Abro lá o meu PowerPoint. Vou criar mais um, duplicar slide, coloco aqui. Deleto todo mundo aqui, colo a minha figurinha que eu acabei de dar um print screen lá. Aqui eu vou cortar as bordas, então vem em formatar, cortar. Corta essa borda aqui. Corta essa outra borda aqui. Ok? Pronto, tem a minha placa aqui. A minha placa, as outras aqui, elas têm o tamanho de 3,66 por 5,6. Então eu deixo essa aqui no mesmo tamanho. 3,66 por 5,6. Ok? E aí eu tenho no caso que você percebe, tem um detalhe aqui interessante que eu não comentei. No caso aqui a minha placa, ela tá com uma malha de aterramento um pouco diferente. Você percebe que ela tá toda quadriculada. Eu esqueci desse detalhe. Aqui no Proteus, ainda nas propriedades, você tem um tipo para escolher da sua malha aqui que você pode configurar. No caso eu utilizo normalmente ou é sólida ou é hatched. Quando você coloca em hatched, você consegue escolher o passo que você quer. O que é o passo? É a distância entre um quadradinho e outro. Por exemplo, se eu colocar 45, ela forma uma malha desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar, por exemplo, hatched e 15, ela vai quase que ficar sólida, tá vendo? Quase sólida. Então, você pode também escolher configurar do jeito que você quiser aí, ó, a sua malha, ok? Aquela versão lá do meu PowerPoint, essa versão aqui eu fiz desse jeito. Essa outra agora eu fiz com malha sólida, tá? Então você pode olhar aí pro seu arquivo e achar assim, não, tá esquisito, tá todo transparente. Ele não vai sair todo transparente, tá? Quando você imprimir, ele vai sair exatamente desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Só que é importante que ele saia desse jeito, porque quando você for fazer a fotorrevelação lá, quando for expor a sua placa à luz UV, a luz vai passar onde tem os espaços em branco, e onde tem os espaços aqui escurecidos, a luz não passa. Então quer dizer o seguinte, na hora de revelar na barrilha, aonde passou luz não vai sair a tinta. E aonde não passou, que são os contornos aqui das ilhas, a tinta vai sair tudo. Aonde a tinta vai sair é que vai corroer. E aonde a tinta vai ficar na placa não corrói. Entendeu?
Por isso que é importante o seu negativo ficar desse jeito aqui. Olhando para esse aqui, parece que está ao contrário, mas na verdade não é. É porque ela está com uma malha hatched, que a gente fala, que é uma malha achurada, ok? Nesse caso aqui ela está com uma malha de aterramento sólida, então ela está totalmente conectada aí ao GND e fechando a placa toda aqui, beleza? Bom pessoal, é isso aí, tá? O intuito desse vídeo é para estar ajudando o meu amigo Túlio a conseguir concluir lá a placa dele, tá? Ele tá querendo fazer uma malha de aterramento lá, ele tentou fazer, mas ele não conseguia porque não conhecia essas configurações aqui da malha de aterramento, tá? Eu espero que esse vídeo consiga ajudar o amigo Túlio. Eu espero que ele consiga atingir o objetivo dele, tá? E o meu propósito aqui é estar ajudando até que isso aconteça, ok? Então, se esse vídeo também te ajudou de alguma forma, se serviu para você aí a aprimorar seu projeto no Proteus, tá? Você deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Se ficar alguma dúvida, poste nos comentários aí que a gente responde aí para você, tá bom? E eu vou deixando meu forte abraço e agradecendo a todos que têm prestigiado aí os vídeos do nosso canal. Beleza, pessoal? Falou, pessoal. Tchau, tchau.